E aí, pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso segundo episódio de PsiqueCast. Hoje a gente trouxe uma convidada, né, Jane? Hoje quem vai conversar com a gente é a Nilce. Ela é neuropsicóloga, né, especialista em avaliações. E ela vai tirar um pouco das nossas dúvidas sobre teste, sobre, né, para quem que é recomendado o teste, enfim, né? Então é isso, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de que raio é esse de avaliação neuropsicológica. Esse é o tema hoje do nosso PsiqueCast. Isso aí. Começa falando um pouquinho nisso, assim, da tua formação, da tua experiência, né? Quando que você se interessou por essa vertente aí das avaliações? Vai contando um pouquinho. Bom, é muito, assim, é ótimo estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. É sempre um assunto que as pessoas me perguntam, o que é avaliação neuropsicológica e tal, né? Aí sempre a gente está tentando mostrar o que é. E assim, minha formação o interesse veio lá, né, bem lá atrás, quando eu formei, que ainda a neuropsicologia não estava esse boom que está hoje, ainda era uma coisa assim que, né, avaliação, mas as pessoas ainda não tinham esse título ainda, não tinham muitos cursos em Brasília, mas eu insisti, comecei a fazer os cursos e logo a neuropsicologia começou a aparecer mais, né? Então, o neuropsicólogo, no caso, tem que ter aquele interesse, porque tem que ter paciência, tem que ter toda, né, uma visão ali mais voltada para essa questão da aplicação de testes principalmente. Não são só os testes, mas principalmente. E acho que é legal, né, Nilce, a gente também enfatizar que o neuropsicólogo é um psicólogo, tá? Sim. Uma formação na neuropsicologia, tá? Então não é qualquer um que chega aí e fala assim, vou fazer um curso para ser neuropsicólogo. Precisa fazer a faculdade de psicologia e posteriormente se especializar na área de neuro. Isso, a minha formação né, a psicologia, eu sou psicóloga, me formei e daí eu fui para uma especialização. É claro que a lei vai mudando, hoje já tem uma abertura para outros profissionais dentro da área de saúde, o fono, mas aqui especificamente hoje, né, nós estamos falando da psicologia, então o psicólogo, ele primeiro tem que fazer psicologia para depois fazer especialização em neuropsicologia. Assim como o psiquiatra, né, que é um médico de formação, e aí ele se especializa em psiquiatria, né? Então tem que ter essa formação básica, né? Eu acredito, assim, a gente está falando para o público, não de psicólogos, vamos dizer assim, né? Talvez seja a maioria do nosso público. E assim, muita gente, inclusive nós, né? Aqui nós três, todo mundo tem habilitação. Isso. E todo mundo fez o tal do psicotécnico. Na época que eu tirei a minha habilitação, nem psicólogo eu era, né? Eu estava terminando isso, o meu era 2º grau, né? Vou entregar a minha idade um pouco, porque eu não era ensino médio, era 2º grau. Então eu tive contato com alguns testes, né? Médio. Mentira, não pode mentir aqui. Então eu vou falar. Então eu tive contato com os testes psicotécnicos. Então eu queria saber se essa avaliação que o pessoal faz para tirar carteira tem conversa com essas avaliações neuropsicológicas, como é que é isso? Então, eles são, né, são testes mensurados e é muito importante eu dizer que o psicólogo, na nossa formação, ele pode aplicar testes, né? A gente tem já uma formação assim. Só que cada vez mais o mercado, as pessoas vão exigindo mais. Então a avaliação neuropsicológica, ela vem daí, né? Uma exigência mais, um profissional que dedica, que faz curso, que estuda mais. Mas o psicólogo, ele também pode fazer, né, aplicar teste na do INTED, tá? Mas, mais uma vez, o neuropsicólogo, ele vai especializar-se mais na área, né, que vai levantar as questões cognitivas. E o que você está perguntando, se conversa, o psicotécnico conversa, porque quando eu vou avaliar como é que está o cognitivo, a atenção da pessoa, né, carteira que você falou de motorista, ou um concurso, precisa saber se a pessoa está, né, cognitivamente apta para tal coisa. Então, precisamos ver como é que está a atenção, como é que está a memória, como é que está a percepção, como é que está a linguagem. E hoje nós temos os testes neuropsicológicos para averiguarem essa questão. Então, você está dizendo que para aplicar o teste para habilitação não precisa ser um neuropsicólogo? Não pode precisa. ser
um psicólogo. Pode ser um psicólogo. Tem que ser, né? Eu acho melhor dizendo, né? Tem que Tem que ser, ser, né? tem que ser. Essas Mas clínicas sem a especialização em neuropsicologia. Sim, sim. Necessariamente não precisa. Sim, a especialização do psicólogo, né? Neuropsicólogo ou outra especialização, ela está cada vez mais sendo mais procurada, lógico, né? Então, mas não que seja proibido um psicólogo não pode aplicar um teste, ele pode. Mas concordam comigo que um neuropsicólogo ele vai estar estudando mais, fazendo mais curso, investindo mais, né, nas testagens, né? Assim como um psicólogo que está lá numa clínica credenciada do Detran, que também está lá aplicando testes mais voltados para quem vai tirar carteira. E deixa eu te perguntar uma coisa, nessa gama, né, eu acredito que essas avaliações, elas compreendem assim, um universo muito vasto. Sim. Você sabe me dizer assim, quem procura mais um neuropsicólogo? Assim, existe algum público específico? Por exemplo, a gente vê muito assim, pessoas que têm dificuldade, que é habilitada, mas tem medo de dirigir. Aí procura um terapeuta cognitivo comportamental. Existe uma demanda assim também para neuropsicologia? Sim, cada vez está crescendo mais a demanda, principalmente quando vem de outro profissional, de um médico, de um fono, de escola. Por quê? Porque voltando para a idade de jovem, criança, nós temos uma demanda maior de TDAH, que ficam, né? E também o TEA. O espectro do autismo. Então, será que meu filho tem um autismo? Será um espectro de autismo? Será que meu filho tem um TDAH? Uma dificuldade na escola? A demanda do o psicólogo, né? Ele tem essa especialização na neuropsicologia que vai observar melhor, né, esse diferencial. E na idade mais adulta, a gente tem uma demanda muito grande em relação à memória, à atenção também. Mas a memória, não, eu estou com problema de memória, né? O que é isso? Será que é um problema mesmo neurológico ou é um problema emocional? Então, né, o neuropsicólogo ele tem total condição de chegar bem próximo desse diferencial, vamos dizer assim. E esse diferencial que o neuropsicólogo chega, né, mais próximo, ele ajuda a nortear o tratamento, né? Com certeza. Ele vem para ajudar os profissionais que estão envolvidos, né? Seja com esse adolescente, com essa criança, até mesmo com esse adulto, Clareia, né? Fica mais claro. E a ideia, né, Nilson, que eu acho que a gente tem que sempre reforçar que hoje não dá mais para trabalhar desvinculado de outros profissionais, né? Exatamente. Acho que essa ideia do tá o psicólogo num lugar, o psiquiatra no outro, né, profissionais que não tem mais como os profissionais não se conversarem. Sim, Isso não, né? Acho que a gente tem que deixar muito claro que hoje é muito importante isso. Sim. Né? Porque às vezes a gente ainda bate nisso, né? Eu sinto assim, que às vezes a gente ainda bate um pouquinho nessa coisa do não conseguir acessar o outro profissional, né? Sim. E isso... E às vezes até o próprio paciente, né? Não, eu estou tomando remédio, não preciso fazer mais nada, né? Sim. Às vezes o norte, que o tratamento dele é para um transtorno específico, mas às vezes não está assim, não está tendo resultado específico, então vamos mandar para neuro, né? Acho que para neuro clarear, como você falou, clarear mais, não, realmente isso vai trazer um norte mais preciso, né, para o trabalho. Eu acho muito importante clarear, eu sempre digo isso nos meus atendimentos, que a avaliação neuropsicológica ela é mais um elemento para se chegar a um diagnóstico mais assertivo, porque, né, a gente não pode ir assim com aquela coisa da bolinha de cristal, a gente tem que ter o instrumento, os instrumentos para chegar o mais próximo possível. E eu tenho visto, aí é uma coisa da minha prática, que cada vez mais os outros profissionais, os outros psicólogos, médicos, fonos, pedagogos, estão cada vez mais entendendo e fazendo essa parceria, indicando e a gente vai trocando, sabe? Eu na minha área, a Geralina dela, o psiquiatra na dela, e aí a gente vai podendo ajudar mais, que é esse o nosso objetivo, né, enquanto ser humano.
E me diz uma coisa, Nilce, existe um perfil mais frequente que procura você? Por exemplo, em se tratando de saúde mental, a maioria do público que me procura é do sexo feminino. Existe, assim, uma maioria, criança, ou adolescente, ou adulto, que procura essa ajuda da neuro? Bem específico assim, eu sempre faço mais, né, uma propaganda, vamos dizer assim, que eu atendo mais adultos. Então é evidente que o adulto vai estar mais presente na minha vida para avaliar, né? E os médicos também que me conhecem, as pessoas que me indicam, também vão saber. A Luz está mais especializada com adultos. Vejo muita gente chegando, a minha maior, né, vamos dizer, demanda tem sido as pessoas a partir dos 50 anos, assim, né? Não vou dizer mais velhas, vou dizer a partir dos 50. Porque começa mesmo aquela questão da memória. Eu estou esquecendo chave, eu estou esquecendo os objetos, peguei o carro para ir em tal lugar e de repente não tinha certeza que rua virar, um caminho super conhecido. Então a minha demanda hoje maior, especificamente, são essas pessoas, né? Principalmente aí nessa faixa etária. Não fica muito atrás também o jovem que está com muita dificuldade de atenção, porque nós sabemos que a gente vive numa cidade de muito concurso, então as pessoas ficam, poxa, eu tento estudar, não estou gravando, não estou conseguindo prestar atenção, então tem essa demanda também. Criança, eu creio que deve ter uma demanda muito grande em relação ao déficit de atenção e agora o TEA, né, o espectro de autismo, mas não tem sido a minha demanda especificamente maior, é de 14 anos acima. Tá, por mais que não seja a sua demanda, né, criança, mas acho que é muito legal a gente falar também um pouquinho sobre o cuidado, Sim, né, com o diagnóstico. Porque às vezes eu recebo, né, às vezes adolescente que já vem com um diagnóstico, não foi feita nenhuma avaliação neuropsicológica, né, às vezes a escola ventilou ali e já pegaram aquilo ali como uma verdade. E eu sempre falo para as famílias, para os pais, cuidado com o rótulo, porque às vezes para uma criança, para um adolescente, carregar um rótulo a vida toda é muito complicado. Então acho que por mais que não seja, né, sua área maior, sua área de atuação, mas queria que você falasse, né, se você pudesse falar um pouquinho disso também. Você tocou num assunto muito, muito interessante. Exatamente. As crianças hoje, né, o adolescente, exatamente, vem com um rótulo, né? Não, você tem um TDAH. Mas aí você vai investigar, aí você pergunta, já fez uma avaliação neuropsicológica? Não, nunca fiz. Já fez, foi ao médico e fez, né, os exames próprios de imagem, ou exame tal e tal. Não, nunca fiz. Então fica muito no achismo. E a gente não está aqui para viver mais uma era do achismo. A gente está aqui para realmente pesquisar, estudar. É uma área que exige muito. A gente tem que ter uma base teórica muito boa, muito grande. E realmente a gente vê em qualquer área, pode ser qualquer área, né, profissionais que são mais dedicados e profissionais menos dedicados. Então tem gente, que eu já vou pegar um gancho aí do que você está falando, que faz um curso raso, que faz uma avaliação rasa, ali com testes, poucos testes, poucas sessões, poucas horas, e aí já fecha um diagnóstico. Então nós temos que prestar atenção nisso, né? Porque quanto mais elementos, aqui é muito importante colocar que os testes, eles têm ali pelo conselho uma autorização. Esse teste é favorável, esse teste não é favorável. Então, um bom neuropsicólogo, ele vai estar atento a isso. Esse teste ainda está no mercado, está sendo utilizado, esse teste não. E aí fazer uma ótima abordagem, uma pesquisa, um pesquisador para chegar num bom, né, diagnóstico e
no caso, a gente não vai fechar sozinho o diagnóstico, né? A gente vai ter o médico que vai estar lá de posse de outros exames para fechar. É multiprofissional, né? Total. Não, e eu acho assim, interessante porque, né, fazendo esse gancho, quando a Jenny falou dessa coisa de que já viu uma coisa meio que rotulada, o TEA, né, mudou agora em 2018, a gente está até conversando antes daqui, né? Isso. E essas pessoas que hoje são diagnosticadas com TEA, na nossa época de criança, era o preguiçoso, era o que não gostava de estudar, era o teimoso, né? Que não conseguia ficar quieto na sala de aula. Então, para a gente não repetir esse movimento equivocado do passado, chegar com esse diagnóstico impreciso, né? É a mesma coisa que eu chegar aqui, olha, eu tenho TDAH, eu só vim aqui confirmar o meu TDAH. E às vezes na tua avaliação você fala, cara, não tem nada a ver com TDAH. Né? Existe uma outra coisa aí que você precisa, né, investigar e avaliar, então tem que ter esse cuidado também, né? Perceber as características e aí encaminhar para a especialização para clarear essa coisa, né? Senão fica nessa coisa perdida, nessa coisa do rótulo, né? Eu sempre falo, não sei, acho que na semana passada conversando com a gente estava falando de narcisismo, e aí acho que a gente chegou a falar dessa coisa do CID, que às vezes o CID é uma faca de dois gumes, né? Serve para nortear um tratamento, um cuidado, mas também se a pessoa não tiver esse cuidado, ela vai botar esse carinho na testa e vai usar isso como justificativa para se movimentar no mundo, né? Então assim, você precisa me entender porque eu tenho esse CID aqui. Ou para não se movimentar, ou pra né? não se movimentar. Mas eu vejo também, gente, o seguinte, que o adulto de hoje é um adulto que está vindo aí disso aí, que não tinha especificamente, por exemplo, o espectro do autismo, ele mudou, né? No DSM-5 em 2018, então ele veio com divisões, o leve, o moderado, o grave, e antigamente não tinha. E o TDAH também, ou você tinha TDAH ou você não tinha, era algo assim. Então, cada vez mais vão estudando e vão especificando mais, entendendo melhor essas doenças, né? Vamos dizer assim, essas dificuldades. E aí, o que eu penso, o adulto de hoje, ele está procurando muitas avaliações exatamente. Nossa, eu era muito difícil, eu era inteligente, mas não conseguia parar em pé, parar sentado na cadeira, não conseguia prestar atenção na aula. Será que eu tenho TDAH? Então, nós estamos vivenciando esse momento que as pessoas, epa, peraí, quer dizer que eu não era tão preguiçoso assim, quer dizer que eu não era tão assim, era alguma coisa que não estava legal comigo e que agora nós temos um diagnóstico. Você falou aí de avaliação rasa, dessa coisa meio superficial, desse cuidado que tem que se ter, né? Sim. Existe um tempo assim, existe um tempo médio que você considera seguro numa avaliação neuropsicológica, sei lá, quantas sessões, ou depende do caso? Olha, Eduardo, a gente forma, vamos pensar num protocolo, né? Então, o neuropsicólogo, ele vai te atender, vai atender a pessoa que está indo, e a primeira sessão, a primeira consulta, ele vai analisar, né, ver o que é o caso, o que está querendo saber, se tem um pedido médico, encaminhamento médico, o que a família, né, pode falar a respeito. E é importante o encaminhamento médico? É importante sim, eu considero importante, mas não é o único. Às vezes a pessoa vai pela escola, né? É uma condição, né, para se fazer. Aí a gente vê a necessidade de também, como a gente falou, do multidisciplinar, né, de ter um outro profissional também. E aí a gente vai analisar, não, realmente aqui a pessoa, né, tem uma pontinha de suspeita aqui de um TDAH, então eu vou fazer um relatório, né, eu mesma, comigo mesma, dos testes que vou aplicar. Então, em média, geralmente nós gastamos aí 4 encontros de sessões duplas, então é por volta de 8 horas. Temos também a sessão devolutiva, que a gente tem que explicar esse laudo, que hoje a gente chama de laudo, né, para o paciente, o cliente ou com a família, dependendo da idade, né, também. Então, nós temos todo esse cuidado, o levantamento do que eu vou fazer, o atendimento em si e a devolutiva desse resultado. Porque acho eu que muitos, né, passam por isso, às vezes fizeram um teste
para tirar carteira ou para algum concurso e nunca tiveram um feedback, um retorno. E eu acho super importante a gente atender a pessoa, explicar, olha, você vai fazer tal teste para ver sua cognição, para ver sua atenção como está. Depois retornar e falar, olha, sua atenção ficou aqui num parâmetro dentro do esperado, para a sua idade, para a escolaridade, está um pouco abaixo. Explicar para a pessoa, né, para ela não ficar, o que está acontecendo, isso é da onde, né, do espaço, como é que é, né? Então explicar tudo, eu acho que faz parte de um bom diagnóstico aí e um atendimento bom. Olha só, Nilson, chegou aqui pra gente, ó. O psicotécnico para concurso mede o momento do candidato, porque tem candidatos que passam no psicotécnico e acabam fazendo besteira, depois que entra, por exemplo, na polícia. Sim. Mas acho que é muito importante a gente falar que a avaliação neuropsicológica é uma coisa e o psicotécnico é outra coisa, né? Porque a avaliação aí fecha um diagnóstico. Isso. E o psicotécnico é um teste para dizer como é que a pessoa está naquele momento, né? O psicotécnico ele vai usar de testes de atenção, os testes mensuráveis. Claro que todos os testes têm que estarem, como eu já disse, né, favoráveis pelo conselho de psicologia. Aí, por exemplo, a pessoa vai fazer um psicotécnico para ver se pode usar poste de arma. Então, tem que, né, vão ter alguns elementos ali que precisam ser observados. É um momento, mas tem muita coisa ali naquela hora que dá para você já perceber de um candidato se ele tem uma alteração muito alta ou muito baixa da agressividade ou da atenção. A avaliação neuropsicológica, ela vai focar na parte cognitiva da pessoa e também a gente levanta, claro, do emocional, porque está tudo muito junto, né? Mas para eu ver se uma pessoa tem um problema maior, né, ou não de memória, eu tenho que usar um teste mensurável com padronização ali brasileira, né, que nós temos testes americanos que vêm, mas com a nossa padronização, para mensurar se está dentro de um normal, né, da população ou não. E Nilson, deixa eu te perguntar uma coisa, é uma curiosidade minha. É possível manipular um teste neuropsicológico? É possível, eu não vou dizer para você que não é. Tem teste, principalmente escalas, né, para responder como é que você se sente em tal situação, como você se comporta numa festa. Essas escalas a gente sabe que é, né, mais fácil de manipular. Mas a gente tenta aplicar testes projetivos, que é aquilo que a pessoa vai projetar do interior para o exterior ali. A gente tenta não aplicar o teste só, esse é o princípio das avaliações, nunca aplicar um teste só. Então, no conjunto, no quebra-cabeça ali que a gente vai fazer, a gente percebe alguma coisa assim, é possível sim, mas a gente tenta não fazer um teste só. E você falou uma coisa que foi interessante, assim, eu senti uma importância nas suas palavras sobre o reteste. Qual que é a importância, quando que deve ser feito, né? O reteste. Sim, então, é muito importante entender que às vezes as pessoas vão fazer o teste, dá ali um indicativo, dá um risco, dá algum tipo de dificuldade. E então, o reteste ele vem após 10 meses ou 1 ano, para exatamente, como que fala? Para exatamente equilibrar, né, o que poderia ser o diagnóstico, o possível diagnóstico, e fazer a comparação de como estava 1 ano atrás e como está agora. Então, o teste ele dura muito tempo, muitos anos, porque você vai conseguir, nossa, né, o ano passado e para esse ano não mudou muita coisa, ok. Não, deu um prejuízo maior, está tendo uma alteração, opa, um alerta, o que nós vamos fazer com isso? Mas no reteste são aplicados os mesmos testes? Necessariamente são aplicados os mesmos testes? Olha, a gente às vezes tenta mudar algum, dependendo do transtorno, da dificuldade, do problema que a pessoa tem, a gente tem que pensar exatamente o que vai fazer, né? Então, tem testes que, se
você repetindo, ele vai ficar mais familiarizado para a pessoa. Sim. Ela vai se sair melhor. Então, é importante que eu aplique um teste que seja parecido e não exatamente o mesmo, que vá me dar, né, um indicativo de como é que está a memória, a atenção, tudo mais, mas não, né, exatamente o mesmo. Então, alguns a gente pode repetir o mesmo para poder comparar algumas baterias, mas não necessariamente que sejam todos diferentes e não necessariamente que sejam todos iguais. Você tem que, realmente, o profissional tem que analisar e ver o que cabe melhor em cada caso. Qualquer demanda é passível de reteste? Qualquer demanda. Assim, vamos ser sinceros, já fechou um diagnóstico, né? Vamos supor, espectro de autismo, fez o diagnóstico, tá ok, vai ao médico, tá ok. Não tem necessidade de um reteste, não tem. Mas você está com alteração da memória, da atenção. Vamos fazer um reteste para ver como que evoluiu, até porque tem uma questão também da estimulação, que nós não vamos entrar aqui hoje nesse assunto. Mas a pessoa estimulou, fez bastante exercício, independente de ser um jovem ou uma pessoa mais velha, né? E trabalhou bem aquela dificuldade. Então, o teste até vem para dar um parecer disso aí, né? Dar uma resposta do trabalho, né? Da própria pessoa, da plasticidade cerebral também, né? Sim, isso aí. A gente está chegando no fim, Nilce, eu gostaria de te agradecer, né? E deixar um espaço para você aí divulgar suas redes, enfim, né? Então, minhas redes sociais estão aí, né? Vocês podem dar uma olhada. Eu trabalho especificamente nessa área de avaliações, principalmente neuropsicológica, e estamos aí, né? Me procurem. Obrigado de novo, Obrigada. viu? Eu agradeço e deixo com a minha amiga para fazer a finalização. Gente, obrigada por mais essa conversa, esse bate-papo, né? E a gente está aí, né, aberta a sugestões, né, de temas. Nos sigam, tá? Nos dê ibope, porque a gente precisa. E até o próximo PsiqueCast. Valeu! Tchau, tchau!